Bueno, gente, então vamos lá, vamos começar, que a gente vai ter que correr, porque já perdemos, deixa eu ver quantos minutos, perdemos 5 minutos já, não, 6 minutos para ser mais exato. Dito isso, vamos começar com a chamada, então. Vamos pela ordem aqui que aparece para mim no meu monitor. Sabrina, você autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz, caso queira participar conosco da aula? Sim. Ok. Anderson Silva Gospel, Igor, o senhor autoriza a exposição da sua voz, da sua imagem, caso o senhor queira participar conosco? Sim, eu autorizo o uso da minha imagem, da minha voz, bela, linda, com certeza diferenciada. Com certeza. Gospelmente. É verdade. Isaías, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Autorizo, com certeza, o uso da minha voz. Certo. A visitante da noite, a Janaíra, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Eu autorizo, sim, senhor. É Janaíra, tá bom? Tá. Isso. Perdão, desculpa pela minha burrice. Alisson, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Faz de propósito. Autorizo. Ok. Calil, nosso nobre da tribo de Yahudá, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Sim. Viu? O pessoal todo aqui, gente boa, tudo gente bueníssima. Vamos lá. Então, gente, página de número 126, tá? A gente já está na parte 20, já passamos da metade já do livro propriamente dito, parte 20, página 126. Eu vou tentar dar um corridão aqui, mais rápido possível. Eu não estou com a imagem de vocês aí na telinha, estou aqui com outra página aberta no notebook, então, portanto, se alguém quiser comentar e perguntar alguma coisa, prende o grito aí que eu estou com os fones nessas minhas orelhinhas aqui, rio-grandenses, e aí eu vou ouvir o que vocês falaram aí, tá? Mas antes da gente começar, alguém quer orar para nós iniciarmos o estudo? Se alguém puder aí. Tem alguém com disponibilidade para... Eu oro. Pode ser, amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos juntos. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou nessa semana. Vai diante dessa aula, nos ensina mesmo da Tua Palavra, possamos a cada dia Te glorificar e edificar uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então, Senhor, com a graça de Cristo, parte 20, página 126. Vamos abrir aspas para o texto bíblico de Mateus 24, do versículo 28 e versículo 29. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Mateus capítulo 24, versículo 28 e versículo 29. Abre aspas para Thomas Ice. Após discorrer sobre a subitaneidade e visibilidade pública de sua volta nos versículos 26 e 27, o Senhor Jesus acrescenta uma expressão idiomática em forma de parábola no versículo 28. Ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Essa frase também se encontra num contexto semelhante registrado em Lucas 17:37. O que isso significa e a quem se refere? Contudo, antes de responder à pergunta, gostaria de fazer uma consideração final sobre o versículo de número 27. Ele vai dar o título aqui, de âmbito mundial, não local. Já estudamos o texto de Mateus 24, 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Esse versículo salienta uma vinda de proporções globais. Abre aspas, preste atenção aqui, gente. Do Oriente ao Ocidente. Fecha aspas, tá? Este versículo faz um contraste com os falsos mestres, tá? Do versículo 26, os quais afirmarão que o Messias apareceu em um determinado local, no cômodo dos fundos de qualquer lugar.
ou de um lugar qualquer. Vimos que os intérpretes preteristas, como Gary DeMer, Kenneth Gentry Jr., alegam que Jesus voltou no âmbito local por intermédio do exército romano no ano 70 depois de Cristo. Se tu não viu o vídeo, caiu de paraquedas aqui, veja o vídeo anterior, tá, da aula anterior. Essa concepção contradiz o versículo 27, quando este demonstra que a volta do Messias terá um caráter global. Randolph Jäger faz este comentário sobre o versículo 27. Abre aspas aí pro... opa, deixa eu ver, alguém tá pedindo a participação. Nosso nobre Johnny Motoquinha do Agreste chegando. Abre aspas aí então, gente, pro Randolph Jäger. Assim, entendemos a razão pela qual Jesus nos adverte para que não creiamos em falsos mestres que procurarão identificar a localização do Messias na sua volta. A volta do Messias será universalmente contemplada. Ninguém precisará ir a determinado lugar para vê-lo, assim como não é necessário procurar um ponto de observação privilegiado para comprovar que o raio se torna visível. Foi aquilo que eu trabalhei, gente, a semana passada, que é impossível a vinda de Jesus ser comparada a um relâmpago e não ser visível. É uma coisa incrível que os preteristas fazem. Vamos voltar aqui para o nosso nobre autor. Vamos continuar a leitura. Opa, deixa eu ver aqui que mais uma pessoa. Chegou o nosso nobre irmão Lázaro, ou Glória, né? Glória, glória, glória. Vamos continuar a leitura aqui. Uma coisa impossível de se não ver. Satanás, Lúcifer, aquele que brilha, caia do céu com uma rapidez de um relâmpago. Cristo voltará à terra com toda a visibilidade de um relâmpago. Fecha aspas para o nosso nobre autor aí, o senhor Randolph Jäger. Vamos voltar agora aqui para Thomas Ice. Percebe-se no ensino dessa passagem que a segunda vinda de Cristo é uma realidade que nenhum ser humano, nem mesmo o anticristo, será capaz de falsificar. Será de uma magnitude tal que somente Deus será capaz de concretizá-la. Será um acontecimento mundial e miraculoso que nem de longe apresenta a mínima correlação com a destruição de Jerusalém imposta pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Não será um fato que precise ser noticiado pela mídia, pois Deus o concretizará de uma maneira tal que todos os habitantes da terra saberão o que aconteceu. Portanto, só pode ser um acontecimento futuro, em relação aos dias atuais, pois nada semelhante a isso já ocorreu na história. Antes da gente entrar no significado da parábola, alguém que autorizou a exposição de imagem e voz, quer fazer alguma pergunta e falar alguma coisa, sinta-se à vontade, agora é o momento de fazer a pergunta se quiser. Eles podem fazer uma leitura simbólica, né, de Jesus voltando como um relâmpago. Mas o Vai que nunca se duvide de um preterista. Tá, mas o relâmpago é visível. O que eles vão fazer com a figura? Não, sim, tu tá falando tem sentido. Tô falando que nunca duvide da interpretação deles. Não, mas a interpretação deles, se estiver errada, deve ser jogada no Lago de Fogo na segunda vinda de Jesus, não tem problema nenhum, entendeu? Não defendendo o Iguinho, mas eu já vi gente alegorizando a volta como um relâmpago, como se fosse algo rápido. Tipo assim, falam do relâmpago, porque o relâmpago vai de um lado a outro, sim, e falando como se fosse algo rápido. Não sei se você já ouviu isso também. Mas aí que entra o grande detalhe. Se é algo rápido que foi visível. Pergunta, quem viu Jesus no ano 70? Vamos usar o raciocínio lógico deles. É rápido. Ok, o relâmpago é rápido, mas é visível. Quem viu Jesus no ano 70? Para que a profecia tenha se cumprido. Entende? Aí nós temos o silêncio profético e o silêncio de evidência. Acredita na Walt Disney World em quem quer. Fala, Sabrina. Na verdade, eles falam disso do relâmpago e também a visão do abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido e ninguém verá. Eu não sei o porquê que eles assimilaram a coisas que dá para ver. Mas, enfim. Não faz sentido. Qualquer comparação que falar de rapidez não elimina o fato de que é algo visível. Algo pode ser muito rápido e visível. Um carro de Fórmula 1 que passa a 300 km por hora é rápido e é visível.
entendeu? Não tem nada que pressupõe que rapidez significa não visibilidade, tá? Então, as comparações que eles fazem não faz sentido com a própria lógica, com o texto bíblico, tá? E nem com a experiência existencial do ser humano. Então, E é física, né? Mesmo a velocidade do som e da luz é rápido, mas a gente consegue ver. é A gente audível. consegue ouvir. É audível. Tu O consegue. relâmpago, quando você vê um raio caindo, você vê. É rápido demais, mas você vê. É isso aí. Alguém mais tem algum comentário? Só queria falar para Uhum. vocês o seguinte, tá? Segundo o DDD lá, pós-milenista, a geração é literal, mas todo olho verá, não. Muito Sim. obrigado. É bem essa leitura seletiva deles. Vamos voltar então aqui para a leitura, gente. Deixa eu só falar mais uma Pode coisa. falar. É humanamente impossível todo mundo ver Jesus voltando, né? A gente já ouviu isso, né? Eu ouvi isso aí. Eu tive vontade de arrancar as minhas 2 orelhas. A vontade que eu tinha era de falecer naquele momento, mas Deus quis que eu ficasse aqui mais um pouco. Não, mas é fisicamente impossível. Sim. Fisicamente, existem coisas impossíveis para Deus, né? Mas, Ana, tem até um filminho aí que eles colocam da pessoa tá no lugar e a outra simplesmente desaparecer com a sua roupa. Tá, mas isso aí é o deixados para trás. Pra poder assimilar. Sim. Aí eu acho que teve um irmão lá na minha igreja do passado que falou que Jesus ia vir daquele jeito, entendeu? Como se fosse um fantasma, cobrir a pessoa e levar embora. Jesus, antes antes de voltar à leitura, eu vou ter que fazer brincadeira. Ninguém pode entrar pelado no céu, tá? Inventares 666 dos pentecostais. Dito isso, o significado da parábola, ali na página 127. Existem 2 interpretações principais dessa passagem. Uma entende que esse texto faz alusão ao juízo contra os descrentes, a outra considera esse texto como uma continuação do tema do contexto que denota subitaneidade e universalidade. Minha opinião de que ambas as concepções são preditas no versículo 28. Nosso Senhor fala de um cadáver cercado de águias, ou mais propriamente abutres, nesse contexto. O texto apresenta uma ilustração de juízo. Thomas Figart salienta o seguinte, abre aspas: se interpretado literalmente, a frase significa que onde quer que estejam os cadáveres, ali pousarão sobre eles aquilo que em grego expressa hoi aitoi, que significa as águias ou os abutres. Do ponto de vista físico, o enorme amontoado de cadáveres resultará exatamente nisso. Em termos simbólicos, pode estar relacionado com a passagem correlata de Lucas 17:37, quando os discípulos perguntam: onde será isso, Senhor? Numa referência àquele momento em que os crentes serão separados do meio dos descrentes. A resposta de Jesus foi esta: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres, do grego aitoi. Isso quer dizer que essas 2 declarações semelhantes se referem ao juízo que virá sobre os descrentes, os quais não estão preparados para se encontrar com ele. Fecha aspas para o nosso nobre Thomas Figart. Voltando para Tomás Reis, além de um aviso de juízo, o que ocorrerá em conjunto com a volta de Jesus à Terra, a gramática do texto também parece requerer uma ênfase na subitaneidade global do acontecimento. Heinrich Meyer chama atenção para o seguinte, abre aspas: uma comprovação da verdade acerca do advento que manifestará presença em todos os lugares e que, do ponto de vista da justiça equitativa, manifestará punição àquele que vem está incumbido de executar em toda parte. A ênfase desse adágio figurativo se encontra nos termos gregos hopou, ean, e ekei. O meu grego é péssimo, não sei nada de grego, mas é assim. Onde quer que a carcaça possa estar, ali se ajuntarão as águias. Em nenhum momento onde haja uma carcaça será ditado, esse ditado, melhor dizendo, falhará. De igual modo, quando o Messias vier, ele também se revelará em toda parte com esse aspecto, a saber, como um vingador. No contexto que
precede esse provérbio confirma que ele tem um aspecto de globalidade e subitaneidade, como mencionei antes, de salientar a volta súbita e notória de Cristo. Então, gente, a ênfase aqui dos autores é mostrar que é uma volta global, não localizada somente geograficamente em um local, que é do Oriente ao Ocidente, tá? Deixa eu ver se... Pode falar, Calil, pode falar. Cara, só fazendo um adendo a isso que o Dr. Thomas Ice aborda, é curioso que se a grande tribulação e a volta de Cristo fosse como os preteristas acreditam, então, né, que voltou no ano 70 e blá blá blá, e volta em juízo, não faria o menor sentido, porque só foi ocorrer de fato mortes como ocorreu em 130 depois de Cristo, isso, que é quando o imperador romano, que eu me esqueci o nome agora, ele manda Adriano tirar todos os judeus da terra. Isso não aconteceu no ano 70, e foi quando realmente houve uma guerra civil, houve uma investida judaica, e aí então começaram a morrer gente. No ano 70 não morreu ninguém, velho. Então, tipo, não faz o menor sentido essa profecia ter acontecido no ano 70, porque ela não aconteceu. No caso, até no ano 70 morreu bastante gente, mas dentro da cidade, né, aqueles que ficaram presos ali, eles até morreu bastante judeu, mas o sentido ali do próprio texto é de uma vinda global, corpórea de Jesus, tangível, palpável. Aí o que os preteristas fazem no texto? Jesus voltou, mas essa volta de Jesus é em juízo por intermédio do exército romano. Poxa vida, cara, é tipo assim, ó, essa parte de Jesus voltou é literal. Mas essa volta de Jesus não é a pessoa de Jesus, é o exército romano que invadiu ali e acabou matando os judeus ali dentro da cidade de Jerusalém, destruindo o templo. É um emaranhado de loucura, é uma pitada de literalidade. Jesus voltou, Jesus vai ter que voltar porque o texto diz que Jesus volta. Tá? Mas como é que se vem essa volta? É literal? Não é literal. É o juízo pelo exército romano no ano 70, sabe? É um troço até esdrúxulo, né, pra gente trabalhar, fica sem substanciedade argumentativa. Uma hora é literal, outros pontos são alegóricos, outros são extremamente alegóricos, sabe? Não tem coesão, sabe? É um troço que perde. Pode falar. Dander, eu atualizei a frase, aquela frase famosa, é o samba do crioulo doido, nesse caso é o samba do preterista gordo. Ficou bom, pode inclusive patentear que ficou bom. Vamos continuar a leitura aqui, gente. Deixa eu fazer uma pergunta, Dani. Fala. Tem possibilidade dessa vinda de Cristo ser só para os crentes? Não. Ela vai ser para o mundo todo mesmo? Para o mundo todo. A segunda vinda é literal, ele pisa, e inclusive, quando tu lê Mateus 25, a partir do versículo 31 ali, diz que ele vem, se assenta no trono da sua glória e separa a ovelha de bode. Acabou. Vai ter crente, vai ter incrédulo. Crentes verão, incrédulos verão, inclusive serão separados. As ovelhas, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparada desde a fundação do mundo, e os incrédulos vão para aquele lugarzinho de tormento, aguardando depois serem jogados no lago de fogo e enxofre no final do milênio, ok? Então, voltando à leitura aqui. Vamos lá, página 128, não é uma referência ao ano 70. Os intérpretes preteristas, como já era de se esperar, torcem e transformam esse versículo num provérbio que apoie a sua preposição de cumprimento no primeiro século depois de Cristo. O Dr. Gentry Jr. declara o seguinte, abre aspas para esse gênio com J. Isso parece se referir à terrível devastação imposta por Roma a Israel. Os soldados furiosos que assolavam o povo com toda a crueldade iriam destruir Israel nacional e político. O historiador Joséfo, que é o papa deles, menciona várias vezes a violência impiedosa das tropas romanas. A figura utilizada é bastante familiar. Um povo campestre, um corpo asqueroso de um animal em putrefação
e coberto por aves de rapina que disputam os seus pedaços de carne ali, os seus pedaços, fecha aspas, para o nosso nobre alegórico Gentry Jr. E o seu colega preterista, ou de preterismo, Gary Demer, produz um ponto de vista do Dr. Gentry quando diz, abre aspas aí para Gary Demer, em virtude de seus rituais mortos, a Jerusalém dos dias de Jesus era uma carcaça podre, alimento para as aves que reviram lixo, a saber, os exércitos romanos que eram essas aves. Preste muito bem atenção, olha para onde vai a imaginação desses homens. Essa é uma descrição apropriada dos atos abomináveis de Jerusalém. Além do mais, sabemos que dezenas de milhares foram mortos. Joséfo relata mais de 1 milhão durante o cerco da cidade pelos romanos. Nem mesmo a área do templo foi poupada. A revolta dos idumeus e zelotes deixou um saldo de milhares de mortos dentro e nos arredores do templo. A luz já não estava mais em Jerusalém desde que o Senhor partira. Como o nosso sumo sacerdote, Jesus não podia mais permanecer na cidade por causa da sua profanação. Ela precisava ser queimada com fogo da purificação. Assim como não sobra mais nada depois que os abutres se reúnem ao redor da carniça, assim também na destruição do templo e na devastação da cidade, a sombra das coisas celestiais desapareceu. Fecha aspas para Gary Demer. Alguém levantou a mão? Pode falar. Fico imaginando o que esses cabras devem falar do Holocausto. Se isso para eles foi algo absurdo, o que a gente deve falar desse acontecimento histórico e horrível, né? Claro, a gente não pode deixar de ressaltar isso, mas o que eles devem falar do Holocausto? Porque se para eles isso foi cumprimento profético, o Holocausto foi o quê? É bem por aí, gente. É que aquele negócio, gente, quando não é utilizada a hermenêutica histórico-gramatical, uma interpretação literal consistente, o céu é o limite, pode ver. Os exércitos romanos ali eram os abutres que estavam comendo a carne dos judeus, ou seja, matando os judeus no ano 70, entendeu? Não são as aves literais que vão se fartar dos inimigos do Senhor na sua segunda vinda, como, por exemplo, Zacarias fala, e o próprio livro do Apocalipse também vai tratar dessas coisas quando fala da segunda vinda. Não, isso não é literal. Isso são os exércitos romanos no ano 70. Entendeu? O céu é o limite, meu filho. Quando tu não tem o freio da hermenêutica histórico-gramatical sem interpretação literal, o céu é o limite, cara. Eu faço do texto bíblico o que eu quiser, basta usar a minha imaginação e usar o grande papa do preterismo, no caso, usado pelo preterismo, né, que é o Flávio Joséfo. Dito isso, voltemos à leitura ali, gente. Vamos abrir aspas aqui para Thomas Ice. Já demonstrei pelo contexto que essa passagem, em termos globais, em termos gerais, se refere à futura volta de Cristo. A gente tratou incessantemente isso até no estudo passado. Se o contexto imediato aponta para uma futura volta de Cristo, o fato se confirma. Essa passagem não pode servir de referência para um fato que aconteceu no passado. Meyer, com toda a propriedade, comenta. Outros, ele vai estar Lightfoot, Ramo, Cléricos, Wolff, Wettstein, meu alemão é ruim e falar isso daí é mais difícil. Julgaram erroneamente que a carcaça é uma alusão a Jerusalém ou aos judeus e que as águias significavam as legiões romanas como emblema da águia nos estandartes. Aí ele vai citar ali as referências ali. Contudo, o que está em questão nesse texto é o advento, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Pois, de acordo com os versículos 23 a 27, a expressão grega houpon, ean, não pode ser interpretada como uma referência a qualquer localidade em particular. Alan Nile repercute a observação de Meyer e declara o seguinte: isto não é uma descrição das águias estampadas nos estandartes romanos por ocasião do ataque contra Jerusalém. Nesse último acontecimento não faz parte dos assuntos tratados em Mateus e nem em Lucas, fecha aspas. William Kelly resume a correta interpretação dessa passagem ao declarar o seguinte, e abre aspas aí para William Kelly. Quando se faz uma aplicação a Israel
tudo se torna simples. A carcaça retrata a parcela apóstata daquela nação. As águias ou abutres são figuras de juízo que sobrevirão a Israel. Não será somente nessa ocasião que haverá uma mostra da atuação de Cristo em juízo, comparada a um relâmpago. Ao contrário, os agentes de sua ira saberão o lugar e a maneira certa de lidarem com tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, fecha aspas. E vamos para adiante aqui para o próximo tópico, em seguida a tribulação daqueles dias. Depois de mencionar a sua segunda vinda nos versículos 27 e 28, referindo-se ao caráter de sua aparição, sigilosa ou pública, Jesus passa a descrever a sua volta nessa próxima seção do texto, no versículo 29 ao 31. A primeira coisa que Cristo diz é que a sua volta aconteceria logo em seguida à tribulação daqueles dias. Isso aqui é a pedra de tropeço dos preteristas. O que significa que os acontecimentos de Cristo no restante dos versículos 29 ao 31 ocorrerão imediatamente depois dos episódios da tribulação. Chega a ser óbvio demais, contudo parece que nem todos entendem isso. O intérprete preterista Gary DeMer afirma que a vinda de Cristo foi uma vinda em juízo contra Jerusalém no ano 70. Se, como afirma Demer, os episódios de juízo contra Jerusalém estão descritos no versículo 4 a 28 e ocorreram antes do que está escrito no versículo 29, isso quer dizer que ele crê que os versículos 29 a 31 apresentam uma segunda vinda diferente daquela mencionada no versículo 27, e preste muito bem atenção no que Thomas A. está tentando argumentar. Se os juízos aconteceram literalmente, por que cargas d'água segunda vinda não? Entende? Os juízos são literal, a segunda vinda é uma vinda só em juízo sobre aqueles judeus incrédulos naquele período. Entendeu? Usar da literalidade o que convém, tá? Voltando para a leitura, é exatamente isso que os preteristas precisam fazer para sustentar a sua visão distorcida do sermão profético de Cristo Jesus. Demer admite o seguinte: a volta de Cristo em juízo contra Jerusalém, ele cita Mateus 24, 27, e sua vinda na ocasião em que se dirige ao ancião de dias, citando Daniel 7,13, foram dois acontecimentos que ocorreram dentro do período de tempo da primeira geração de crentes em Cristo. Não há nenhum comprometimento, ou cumprimento, melhor dizendo, futuro previsto para esses acontecimentos. Fecha aspas para a citação de Gary DeMer. Se o próprio DeMer mostra diversas vindas de Cristo, parece incoerente que ele seja tão impetuoso e sem papas na língua contra outros que também reconhecem várias vindas de nosso Senhor Jesus Cristo, ao exemplo dos pré-tribulacionistas. No entanto, Gary DeMer demonstra um enorme desprezo por que ele chama de uma volta em dois estágios. Aqui, propriamente dita, aquela visão clássica dentro de um dispensacionalismo clássico, do pré-tribulacionismo dentro do dispensacionalismo clássico, que divide a volta de Cristo em uma segunda vinda em duas etapas. A primeira etapa é o arrebatamento da igreja e a segunda etapa seria literalmente a segunda vinda de Cristo. O preterista não pode reclamar dos dispensacionalistas clássicos pré-tribulacionistas aí, porque ele acredita que houve uma vinda em juízo, em secreta nesse sentido, não visível, não pública, para julgar Israel, e vai haver uma segunda vinda. Não tem diferença quase nenhuma. A única diferença é que um é para arrebatar e o outro foi para julgar no ano 70. Se o pré-tribulacionista clássico, dentro desse pré-tribulacionismo dele, do dispensacionalismo clássico, está errado por trabalhar essa divisão de fases, o preterismo também está, porque eles acreditam da mesma forma que Jesus veio em juízo não visível no ano 70 e virá uma segunda vez. Então, também duas vindas aí. E o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco, tá? É assim que funciona. Kelly acertadamente faz as seguintes considerações sobre essa estranha perspectiva preterista. Dificilmente alguém seria solicitado a considerar que o antigo feito histórico para fazer uma adaptação desses versículos ao triunfo romano sobre Jerusalém. Por falar nesse fato, será que alguém podia dizer que ele se deu logo em seguida à tribulação daqueles dias? Tal fato não seria mais propriamente o ápice da aflição judaica, em vez de ser a gloriosa reversão de seus sofrimentos pelo livramento divino? Quaisquer que sejam os prodígios que Joséfo relate, eles ocorreram durante aquela tribulação por ele
registrada. Em contrapartida, os sinais aqui mencionados, quer literais ou figurados, devem acontecer depois da tribulação daqueles dias. Entendeu? A tribulação é uma coisa, a vinda de Jesus é outra coisa. Vocês estão me entendendo? Ele diz que é uma vinda em juízo que aconteceu na tribulação. O texto diz que Jesus volta após a tribulação daqueles dias. Outro problema para o preterismo aqui. Voltando para Dr. Thomas Ice. Se o ponto de vista preterista fosse aprovado, a pergunta que sinal haverá da sua vinda no versículo 3, feita pelos discípulos, teria obrigatoriamente diversas respostas. Entretanto, não é isso que encontramos nesse discurso de Cristo. Nesse caso, será que a pergunta dos discípulos não deveria ser que sinais haveriam, né, deveria ser haveriam das tuas vindas? Ou que sinais haverá das tuas vindas? Lembre-se, vinda em juízo no ano 70 e depois a vinda propriamente dito, a segunda vinda após a tribulação daqueles dias. Visto que, segundo a concepção preterista, nenhuma volta de Cristo se caracteriza como uma volta pessoal e corpórea. Antes, são voltas espirituais e impessoais. Parece que se tem a noção de que Cristo vem e volta em toda a parte. Se o termo volta não se refere a um acontecimento pessoal, corpóreo e real, alguém poderia alegar que a volta de Cristo acontece todo dia de alguma maneira e é espiritual. Abre aspas. Isso aqui é liberalismo teológico. Fecha aspas. Entende? Por que pós-milenismo surgiu no meio mais liberal assim? Fecha aspas. É esse tipo de raciocínio que um preterista se torna obrigado a desenvolver perante o seu pequeno círculo de adeptos, na tentativa de dar a impressão de que seu sistema funciona. James Morrison faz as seguintes considerações, não sei se alguém chamou aí. Pode falar, Isés. Isso que você falou, me lembra até um comentário de um liberalzinho muito... Eu não vou citar nome para evitar que o nosso vídeo caia, né? Quando está no YouTube. Mas tem um pastor liberal aí que ele falou que Jesus Cristo não ressuscitou literalmente, mas ele ressuscita no coração de cada crente todos os dias. É basicamente a mesma coisa, mas com outra coisa que Cristo fez, né? Que Cristo, no caso, Cristo vai fazer. Para eles, Cristo não ressuscitou, aí a outra vertente, para eles, Cristo volta espiritualmente. Uma loucura isso. Esse é o perigo, gente, da hermenêutica alegórica. A hermenêutica alegórica tende a cair no liberalismo teológico. Sempre é bom ressaltar isso. Vamos voltando aqui para a leitura. Então vamos abrir aspas para James Morrison. O termo logo tem sido uma perfeita máquina de tortura para tais expositores. À medida que se perderam na interpretação do capítulo, a dificuldade toda nasce da pressuposição de que a grande tribulação daqueles dias se refere à tribulação que estava para ser enfrentada no episódio da destruição de Jerusalém. Veja versículo 16 até o 21. Contudo, não há a menor necessidade de se assumir tal pressuposição. Na verdade, temos todas as razões para rejeitá-la. Esse grande equívoco se baseia tanto em uma visão limitada e distorcida do propósito geral do Salvador nesse discurso, quanto numa maneira microscópica e inadequada de se examinar os objetos telescópicos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e encerramos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, o preterismo pós-tribulacionismo e o pós-milenismo foi humilhado pelo Dr. Kenneth Gentry Jr. aqui com as citações dele. E vamos abrir para a resenha final, não sei se alguém quer falar alguma coisa aí, estamos abertos à resenha final. Se não tiver ninguém, a gente agradece a audiência e a paciência de todos e estamos liberados. Deveria ter preterista nessas aulas. Mas acho que eles vão ficar ofendidos. Eles ficam bastante ofendidos quando a gente começa a bater neles e mostrar que a gente não faz como eles fazem, essa apologética chinelona e fuleira de trazer ditas citações a dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, da onde não existem fontes bibliográficas. Dr. Thomas Ice, ele tem o cuidado de refutar e botar as fontes. Ele cita toda hora Gentry Jr. e Gary DeMer. Tá? Porque tem alguns preteristas que vão dizer assim, mas o Gentry Jr. é muito fraco, ele tem uma visão tal, e o Gary DeMer. Será que
o Dr. Thomas Ice não está pegando os dois melhores aí, os mais conhecidos do movimento e trazendo à tona aqui as interpretações deles? Por que os pós-milenistas, aliancistas, pós-milenistas, né, aliancistas que são preteristas, não fazem a mesma forma de apologética com o dispensacionalista? E vou mais longe. Quando é que tu viu um preterista, aliancista, pós-tribulacionista e pós-milenista expansionista citar uma fonte acadêmica do dispensacionalismo? Quando que você viu? Fica aí a meditação para vocês, porque eles não fazem esse tipo de apologética. Eles inventam coisas, eles imaginam, talvez o dispensacionalista fale isso, então eu vou dizer que isso aqui foi um dispensacionalista. Não existe. Não existe. Você pode debater com qualquer preterista na face dessa terra, bola redonda, molhada, giratória, que não é plana, tá? Que eles não têm nem uma fonte bibliográfica e acadêmica de peso do dispensacionalismo. Ele não tem. Então você pode deleitar-se aqui com o livro do Dr. Thomas Ice e jogá-lo na cara dele e dar risada porque ele não tem. Não tem fonte acadêmica nenhuma. Eles não são preparados porque nunca leram sobre o assunto. Eles pegam aquela Bíblia preterista que tem aí até em PDF, você acha no Google aí, eles pegam a Bíblia preterista, que foi Raimundo o nome do autor, ele é brasileiro, que eu não me lembro o resto, eu li trechos daquilo ali e fiquei aterrorizado, inclusive tive até pesadelos com aquilo ali, porque aquilo ali parece que veio da mão de Satanás. E eles citam aquilo ali, a Bíblia preterista. Vocês podem procurar aí para ver que eu estou citando fonte, né? Eu dou fonte e dou nome. É Raimundo alguma coisa o nome do rapaz, só que eu não. Rapaz, eu nem sei quem é, não sei se é um homem de idade ou não, mas enfim. Eles ficam citando aquilo ali a rodo e se esquecem de fazer a apologética verdadeira, que é verificar as fontes, ir às fontes dos dispensacionalistas para fazer a apologética. Alguém mais tem algum comentário aí? Realmente falta material deles aí, né? Refutando as outras posições. Eles não têm um material forte academicamente falando. Na verdade, até tem bastante coisa aí dos preteristas, sabe? Eles escrevem bastante. O problema é quando eles vão para apologética contra a visão contrária. Aí que mora o problema. Eles não estudaram, por exemplo, a visão dispensacionalista revisado. Eles nem sabem que para eles é tudo igual, é tudo tipo clássico assim, tá tudo certo. Entendeu? Eles não fazem o dever de casa para ver a visão contrária. Eles estudam a visão deles, eles se fecham naquela bolha deles e ficam citando autores da bolha deles. Mas eles não olham para o outro lado para ver o que o outro lado diz, como pensa o outro lado, que autor acadêmico assim de peso escreveu acerca disso. Eles não fazem isso. A gente está tentando digerir algumas coisas. Eu falo muito rápido, esse é o problema. Imagina, fala bem devagar. É um problema, né, cara? Eu fui cunhado em debates teológicos onde a gente tem 3 minutos geralmente para falar. Então, eu tinha que ser uma metralhadora. É quase o doutor Enéas falando nos seus 15 segundos quando fazia campanha política. Então, tu tem que ser rápido, objetivo e falar tudo que vem na cabeça. Velocidade e raciocínio. É assim que funciona. E aí tu fica com cacuete de falar muito rápido. Eu estou dizendo que eu tenho a mesma capacidade cognitiva do Dr. Enéas, tá? O Dr. Enéas é 1 bilhão de frente, foi 1 bilhão de frente à minha capacidade cognitiva. Eu sou um mosquito perto daquele homem, que aquele era muito inteligente mesmo. Aquele estava num padrão acima. Podemos encerrar, então? Os senhores estão todos encabulados? E como sempre, o brasileiro não valorizou, né? Enquanto teve. É uma pena. Preferiu o analfabeto Lula. Assim como Oi? Venderam o Enéas como louco naquela É, época. queriam internar ele no manicômio tudo. Se o Enéas é louco, meu filho, o que será do nosso atual presidente da República? Ele não é louco, não, porque ele falou a verdade. Esse analfabeto aí. É triste. Ele falou a verdade que ninguém aguenta. É que, na verdade, o Dr. Enéas falou coisas que o pessoal não tinha capacidade cognitiva de entender. A realidade é essa. Em 1989, 1 ano antes de eu nascer, ele descreveu economicamente a situação financeira do país e o que o país viveria e que o vive hoje. Então, se tu parar para olhar os discursos dele, ele estava 40 anos na frente, tranquilamente. E aí, quando o cara está muito à frente do seu tempo,
Ele é louco. Preteristas não citam nada academicamente, pois não leem, não tem... É por isso assim, gente, por que eu parei de debater? Porque eu vou debater com um cara que não conhece a minha visão. Aí eu vou ter que expor a minha visão, refutar a visão dele ainda. É muito trabalho para mim, porque é um negócio gratuito, né? Eu vou lá, se ele me pagasse para debater com ele, até debateria. Aí eu teria que ser o valor de uma aula, porque eu vou dar a aula para ele do que eu creio e refutar a visão dele ainda. Então é muito difícil eu voltar a debater hoje em dia, a não ser que seja alguém renomado aí, que conheça pelo menos o dispensacionalismo revisado que eu adoto, porque senão não vale a pena. É muito trabalho para trabalhar de graça aí, cara, e nem relógio trabalho de graça, se não botar a pilhazinha nele, não vai tocar as horinhas certinhas. Então tá, gurizada, era isso? Podemos encerrar por hoje? Vocês autorizam? Fora a falta de paciência que tu tem de ficar ouvindo os mesmos jargões, né? De moloide aliancista. Não dá. Eu já tenho meu canal no YouTube lá para explicar tudo, lá tá quase tudo explicado lá, então... Dander, o que tu crê? Vai no meu canal do YouTube. Mas eu tenho preguiça de ver, então vá catar coquinhos no asfalto. Podemos fazer a nossa despedida? Com certeza. Clássica. Deve. Então, o senhor quer que eu faça ou o senhor faz? Não faça. Quanto mais gente fizer isso, melhor, cara. Vamos lá. Eu vou fazer o meu depois. Não, quando for a vez do Igor, corta, viu? Corta, sim. Pode cortar. Aliancismo, preterismo, ocasionalismo, expansionismo, continuismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, tem mais alguma coisa? Federalismo batista também, uma mistura também. Dispensacionalismo progressivo. Amém. Confissão de fé de 89. A bela confissão de fé de Westminster também. Alguém quer colocar mais uma coisa no balaio? Dá pra... Em Portugal, tudo isso aí junto, misturado. Continuismo moderado. Isso. Sim, provisionalismo também, heresia, sensacionismo é o bíblico e ok, amém. Amém. Glória a Deus, gente. Tudo isso aí é heresia, macumba gospel, desgraça, maldição na vida